Olá pessoal, vamos à nossa 10ª aula de transformadores fusível de diodo. Transformadores são dispositivos usados de baixa ou aumenta a tensão e a corrente elétrica. Os transformadores consistem em dois enrolamentos de fio primário e secundário, envolvendo o núcleo metálico. A passagem de corrente elétrica alternada é o enrolamento primário induz a forma de uma corrente elétrica alternada no enrolamento secundário. Transformadores, senhores, a gente tem transformadores em casa, na nossa rede de distribuição. Em casa nós temos transformadores. Vamos ver alguns aí. A proporção entre a corrente primária e secundária depende da relação entre o número de volta que cada um dos enrolamentos é dado. Olha aí. Nós temos aí um de 230 volts primário e de 200 volts secundário. Aí nós temos os transformadores que a gente vê aí na rua, que a nossa energia vem lá de bobina com 1.200 bilhões de quilowatts. Ele não vai chegar na nossa casa com essa voltagem toda, essa energia toda. Então ela vai passando por várias transformações até chegar na nossa casa, com 110 ou 220, dependendo do como é feita a instalação de energia de vocês. Fusíveis são dispositivos de proteção utilizados para proteção contra sobrecorrente ou curto-circuito e sobrecarga de longa duração. São constituídos por condutores de secção reduzidas, elo de fusível em relação aos condutores da instalação, montado em uma base de material isolante. A gente tem esses fusívelzinhos, quem tem bebezinho em casa, tem esses aparelhos de nebulização, tem uns fusívelzinhos. Não joguem fora o seu aparelho de nebulização. Às vezes não, só queimou o fusível, é só tirar e recolocar o fusível lá. Trocar ele, não precisa jogar. São constituídos como condutor de seção reduzida de elo de fusível em relação à instalação montada à base de material. Como é que é ali do fusível? O fusível tem seu próprio corpo, a voltagem e a amperagem. Vamos lá, função do componente eletrônico, cuja função é proteger o circuito na tensão de corrente elevada, lê-se amperagem e voltagem. Então, olha aí, eu tenho 6 amperes de 200 volts, ou tenho 4 amperes por 250 volts. Assim que lê o fusível. Diodo, definição, é um componente eletrônico que permite a corrente circule em um só sentido, dependendo da maneira como é montado o circuito. Ele tem a função de retificar e transformar a tensão alternada em corrente contínua. É utilizado também como regulador de tensão. O tipo de diodo, eu tenho diodo de pequeno sinal, de tensão de corrente baixa, diodo de potência, de tensão de corrente alta, diodo Zen regula a tensão em um determinado valor fixo. Diodo de emissor de luz, também conhecido como nome de diodo de LED, tem a maior utilidade de indicação das funções em aparelhos. Hoje, nós temos o diodo LED como um dos principais fontes, né, que substituiu a incandescente. Agora ele é o diodo que está aí nas nossas lâmpadas, na nossa TV. Tipos de leitura de diodo. Diodo retificador são diodos usados como retificadores de fonte, ou seja, cortam o ciclo do sinal de entrada dependendo da posição que está montado o circuito. Todo diodo possui polaridade. Como este motivo, devemos conhecer a sua simbologia, identificar qual o seu lado positivo e qual o seu lado negativo. Vamos ver. O anodo é o positivo e o cátodo é o negativo. O corpo físico do diodo, o anodo aí o cátodo. O anodo entra positivo e sai negativo. Nós temos aí diodos comuns, os LEDs, os Zenes, que são pequenininhos. Para que serve? Um para tensão amplificada de maior, outro para tensão de menor. Senhores, até a próxima aula.